todos, bom dia a todos. Nós estamos aqui, né, relacionados aqui nessa oficina aqui do Laboragov. A gente vai falar do aspecto do planejamento que tem a ver com metas e indicadores. E nós vamos utilizar para isso, né, uma metodologia, né? Tem gente que chama de metodologia, de método, framework, tem vários nomes, tá? Mas, basicamente, aqui a gente vai trabalhar com uma coisa que é muito falada hoje, que a gente chama de objetivos e resultados chaves, né? Ou OKR, como a gente conhece por conta do nome em inglês. Uma coisa muito importante dessa parte do OKR é que é uma coisa bem simples, tá? Ele tem um livro de referência, que é o Avalia que Importa, do John Doerr, né? Em que ele fala como é que ele aplicou a lógica dos OKRs na Intel, né? Na Google e em várias outras empresas. E uma coisa muito importante é de como a gente está atrelando uma coisa muito importante ao nosso planejamento. Então, como vocês sabem, planejar é a gente estabelecer o quê? Uma direção, estabelecer um caminho, uma bússola, né? E a partir desse direcionamento, a gente fazer uma série de iniciativas que vão se desdobrar em projetos, em processos, etc. e tal, aonde a gente vai conseguir esse objetivo. Só que qual é a questão importante? Não adianta ter um objetivo se eu não sei qual é o ponto de chegada. Como é que eu sei que eu alcancei o objetivo? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei o que falta para chegar? Através de metas e através de indicadores. E através de a gente criar e fazer esse monitoramento que a gente sabe onde a gente está. Que nem aquela questão, né? Vamos fazer o plano de subir o Monte Everest. Legal. Puxa, bacana. Você pode subir o Everest por várias rotas, né? Tem vários caminhos, tem várias rotas para você subir pela montanha, mais fácil, mais difícil. Você vai ir no verão, você vai ir no inverno. Então, tem várias decisões aí, né? Quando você vai trilhando o caminho para chegar no topo. Mas a pergunta é a seguinte: o topo é aonde? Ah, é ali naquele ponto que a gente vai ficar a bandeira, tirar foto, postar no Instagram e descer. E ali tem uma determinação. E por que todo mundo quer subir o Everest? Porque é a montanha mais alta do mundo, lá com seus 8.880 e poucos metros. Então, a gente tem uma métrica, e a gente tem uma métrica onde a gente consegue estabelecer o seguinte: se a gente chegar naquele ponto, a gente conseguiu cumprir o objetivo de subir o Everest. Caso contrário, teve alguma coisa que não deu certo no caminho. Ah, faltou 100 metros, faltou 200, a gente não conseguiu passar do último campo, etc. e tal. Então, vou compartilhar minha tela. Tá? Todo o material está no link que eu mandei para vocês aí no chat. Tá? Quem chegou depois, eu vou postar ele de novo. Tá? Não se preocupem. Tá? Então, esse material é todo para vocês. Tá? É um material criado no âmbito da rede do Conexão Inovação Pública. E a gente vai trabalhar com esses aspectos de facilitação para criar. Isso a gente vai utilizar uma ferramenta, que é um Canvas, né? Então, o Canvas, ele é um modelo de ferramenta, ele é um quadro visual de página única, aonde a gente resume e a gente acaba criando, né, uma certa concisão, tá? Então, é um elemento muito importante sobre isso, que isso foi muito popularizado pelo Alex Osterwalder, né, no Canvas de modelo de negócio, mas a modelagem do Canvas é muito mais do que isso, né? Então, ele é uma ferramenta que você pode trabalhar no presencial, você pode trabalhar no remoto, tá? Com a mesma facilidade, você não tem que adaptar a ferramenta nenhuma. A diferença é você fazer no Miro ou no Google Apresentações, tá? Então, tem uma questão muito interessante que é o seguinte: então a gente vai fazer essa construção e esse guia aqui está com vocês aqui, tá? Eu já botei o link do exercício, mas também vou botar aqui de novo o link da pasta com material, tá? Até a paródia está aí, tá? Aquilo que vocês quiserem, né? Que vocês quiserem assistir, tá? Canto muito mal, tá? Então, podem pular a paródia, mas o videozinho tá ali, tá? Então, a gente vai trabalhar com esta ferramenta aqui, que a gente chama de Canvas para a criação e monitoramento de objetivos e resultados chaves, tá? Vulgo OKR, tá? Tem uma coisa muito importante, e é por isso que eu faço questão de deixar nesse Canvas aqui, tá? É essa frase do John Doerr, tá? Que ele fala o seguinte, né? Muita gente hoje vê o OKR como uma coisa sensacional, mirabolante, que vai resolver todos os problemas. Mentira, não é. O John Doerr, ele fala muito bem claramente. Ele fala: os OKRs não são a salvação da lavoura, tá? Eles não podem substituir o bom senso, a liderança forte ou a cultura criativa do lugar de trabalho. No entanto, se esses fundamentos estiverem em vigor,
os OKRs podem operar como um guia ao topo da montanha. Então, isso é um elemento muito importante, gente. OKR, metodologia, framework, não adianta. Se vocês não estiverem preparados para utilizar, não vai funcionar. Tá? Nenhuma ferramenta, nenhuma metodologia, ela é mágica. Ela resolve as coisas magicamente relacionadas a isso. Tá? Então, como é que a gente vai preencher isso aqui? Tá? Então, primeiramente, quando a gente fala de OKR, ele tem dois elementos fundamentais da onde vem o nome. A primeira questão é você ter um objetivo. O que a gente quer alcançar? Tá? O objetivo ele é sempre qualitativo. Então eu quero tornar as pessoas felizes, eu quero melhorar a educação no Brasil, eu quero trabalhar com a regulação melhor. Então, o objetivo ele é qualitativo mesmo. Ele não vai ter um elemento que você vai mensurar. Ele vai ter um aspecto, pode ser um aspecto mais assim, de chão de fábrica, como a gente diz, mais operacional, ou pode ser aspiracional. No próprio livro do John Doyle fala dos chamados moonshots, né, tiros na lua, que são objetivos tão ousados que dificilmente você vai conseguir cumprir, tá? Mas você faz assim mesmo para você estimular as pessoas a procurarem. Quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando que se o seu objetivo é de fato estratégico, ele está ajudando a criar um cenário futuro desejável. Ou seja, eu tenho um problema no meu presente, da qual eu quero resolver, e alcançando, eu vou chegar no cenário futuro que eu queira. Vou reduzir o analfabetismo, vamos aumentar a cobertura vacinal das crianças e adolescentes, vamos poder diminuir a desigualdade de renda. Então, você tem que fazer uma criação de futuro. Quem trabalha com foresight, né? Ou seja, foresight é uma forma da gente fazer construção de futuro, ou estudos de futuro, ou cenários prospectivos, né? Ou design especulativo, né? Tem várias questões relacionadas a isso, tá? Ela vai trabalhar com uma questão muito importante, que é a gente criar um cenário futuro. Até para a gente garantir, né, que o teu objetivo ele faz sentido, tá? Então, se é estratégico o seu objetivo de fato, ele está criando futuro. Tá? E, claro, se você está monitorando, você vai ter uma data e você vai ter um responsável. Isso aqui é fundamental, gente. Se eu tenho objetivo para alcançar, esse objetivo eu vou alcançar, tá? No determinado prazo, no determinado período. Se eu não tenho prazo, eu não tenho objetivo, gente. Desculpa. Então, esse é um elemento fundamental. E eu vou ter gente responsável. Essa pessoa pode ser uma pessoa, pode ser uma área, pode ser um departamento, pode ser um comitê, não importa. Tem que ter uma pessoa responsável pelo monitoramento dos objetivos chaves pactuados. Se eu não sei quando eu vou fazer, quando eu tenho que alcançar meu objetivo, e eu não tenho ninguém responsável por isso, eu não tenho por que fazer monitoramento de indicador. Tá? Aí isso fica bonito no papel e não resolve. Tá? Por isso está no topo do campus. Embaixo, aí sim a gente vai estabelecer nossas metas e indicadores. Então, no OKR, o segundo elemento é que cada objetivo ele é ligado entre 1 a 5 resultados-chave. O resultado-chave é como a gente vai medir o alcance do objetivo. Aí sim, o resultado-chave ele é quantitativo. Tá? E ele deve medir o que é realmente relevante para comprovar o alcance do objetivo. Tá? Então, por exemplo, então digamos que nosso objetivo está relacionado a reduzir a evasão escolar. Bacana. Ok, então tudo bem, mas como é que eu meço essa redução? Então eu vou reduzir o indicador que é o número de crianças com defasagem série-escola, ou a proporção de crianças, adolescentes de determinado segmento, que ele não está devidamente matriculado na educação regular. Bacana, esse indicador. Eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter uma meta. Então é o quê? 10%, 5%, 1%, 0,5%? Qual é o meu alvo? Tá? Ou seja, então tem que estar muito claro. E ele vai estar relacionado a esse parâmetro atual. Qual é o valor do indicador atual ou do início do seu plano? Então, digamos, se quando eu estou fazendo um plano de educação, estratégico de educação, para trabalhar com evasão escolar, eu vou dizer o seguinte, qual é a minha missão atual? Olha, hoje nós temos 20% das crianças e adolescentes em idade escolar fora da escola.
Ok. Então, o nosso alvo é chegar em 10%, poxa, é bastante em o quê? 3 anos? Então, ele é bastante ousado. Então, você tem que ter claramente qual é a sua medição atual para estabelecer a meta do futuro. Então, isso é muito comum. Se estabelece um parâmetro, se estabelece um indicador e você não mensura o parâmetro atual. Eu não tenho elemento de comparação. E uma coisa muito importante que tem aqui é o que a gente chama de requisito de qualidade. Isso é muito importante porque você não deve perseguir as coisas a qualquer custo. Tá? Ainda mais no setor público. Tá? Então, a gente tem regras relacionadas à integridade, relacionadas a critérios metodológicos, relacionados à legalidade, que a gente não pode abrir mão. Tá? Então, é que nem aquela questão. Puxa, então o nosso resultado-chave, Rodrigo, aqui, é a gente conseguir aumentar em 50% o número de licitações concluídas aqui no órgão. Bacana. Legal, ó. Aumentar, né, número de licitações concluídas, indicador, em 50%. Aqui o alvo. Tranquilo. Só que tem o seguinte. Bacana. Qual é o requisito? Tem que seguir o quê? Licitação. Lei. Seguir os procedimentos de controle. Porque, claro, é muito fácil você aumentar a licitação você passando por cima da legalidade. Beleza. Então, essa licitação aqui, a gente não vai fazer tomada de preço, não vai fazer projeto básico, a gente vai usar dispensa sempre. Aí é fácil. E aí, quando chega o órgão de controle, fala, pô, mas espera aí, eu estou vendo isso aqui, puxa, mas esse procedimento aqui foi feito de maneira irregular. Esse aqui você não poderia ter feito por inegibilidade. Esse aqui não tem a tomada de preço. Gente, eu vou ter que ajudar vocês e vai ter responsabilização do gestor. Mas bateu a meta, né? Então, isso é muito importante. Então, quando você estabelece um resultado, ele pode ser usado, mas ele tem que ter requisitos de qualidade. Ou seja, você não pode fazer de qualquer jeito. Quer ver um exemplo? Né? Teve o caso da Sadia. Lembra? Então, a Sadia tem resultados, né? Empresa privada, com resultados na parte de faturamento, né? Sendo que uma empresa como a Sadia não tem faturamento só no seu negócio-chave, né? Na sua produção de frangos, na parte de pecuária e tal. Ela também tinha uma parte do resultado de faturamento atrelada à aplicação financeira. Vocês devem lembrar lá do subprime, né? Da crise, da grande crise, né? Que antes da Covid, a maior crise do mercado financeiro desde o crash de 29, né? Que foi justamente quando o mercado de derivativos, que eram muito rentáveis, mas eram muito arriscados, desabou. Quem deve ter lembrado da época, a Sadia ela teve um prejuízo imenso. Por quê? Porque ela estava escorando a maior parte do resultado financeiro não na sua produção, mas sim aonde? Em resultados de aplicação de derivativo. Tá? Então, dessa forma, tá? Que ela fez? Ela vazou o requisito de qualidade. Ela se preocupou muito em ter um indicador, o alvo, a meta, né, o resultado-chave de faturamento, que é muito importante para os acionistas. Só que ela falou o seguinte, ela se arriscou demais ao escorar a maior parte do seu faturamento uma parte do seu faturamento em resultados e rendimentos de derivativos que viraram pó. O que aconteceu? Quebrou a empresa. Tanto que depois ela foi até adquirida pela Perdigão e agora ela faz parte lá do grupo da BR Foods. Porque não respeitou o requisito de qualidade. Tá? Então, isso aqui é um elemento fundamental. Tá? Qual é o elemento que a gente vai trabalhar? E não adianta você criar o OKR. Então, eu vejo muita gente assim, como vou criar meu OKR? Esquece de monitorar. Novamente, se você tem um indicador que não monitora, não adianta você tê-lo, gente. Tá? Se você não consegue monitorar, se a coleta de dados é difícil, se você não consegue estruturar, se você não consegue utilizar os dados, não adianta coletar. Está perdendo tempo, está perdendo esforço, está perdendo para não ter resultado nenhum. Então, como é que a gente faz o monitoramento? Colocando os elementos para dizer que aquele OKR, principalmente o indicador relacionado ao OKR, ele é factível de ser feito. Então, qual é o cálculo do indicador? Qual é a unidade desse indicador? Como você vai coletar, né, os dados, né? E como é que a gente vai fazer o quê? Coletar os dados para fazer a coleta, né? Vai fazer pesquisa, vai receber metadados, como é que você vai coletar, né, esses dados para calcular o indicador? Quem vai fornecer os dados? Quem vai dar esses dados para você? E qual é a periodicidade
do monitoramento. Novamente, a gente monitora uma vez pelo ciclo. Faz sentido? Nosso ciclo é de quantos anos? 5 anos. Será que vale a pena criar uma prioridade de 5 anos, monitorar uma vez por ciclo? Não seria mais interessante fazer períodos menores de monitoramento para a gente poder ver se, de fato, a evolução daquele indicador e daquela meta ele está no caminho correto e aí a gente aprender a fazer o ajuste? Então, são elementos fundamentais. Tá? E, basicamente, acabou. Eu falo, Rodrigo, é só isso? É só isso. Então, veja, não é ciência de foguete. Tá? E aí, tem pessoas que vão perguntar, mas, Rodrigo, tem 50 milhões de tipologias de indicador. Né? Tem indicador de desempenho, tem indicador de resultado, tem indicador de esforço. Qual que é que eu uso? Então, uma coisa muito importante é que o OKR ele é relacionado a resultado, indicadores de resultado. O indicador que conta para o OKR é um indicador em que você consegue comprovar que você chegou no futuro que você quer. Tá? Não estamos falando de eficiência, a gente está falando de efetividade, a gente está falando de resultado. Tá? Não adianta ser eficiente numa coisa que não precisa ser feita. Né? Se não me engano, foi o Drucker que falou isso, né? Peter Drucker. E a mesma coisa aqui. Tá? Então, então, aqui tem uma ordem. Isso aqui, vocês vão fazer individual, já que cada um de vocês tem os seus objetivos e resultados. Tá? Mas isso aqui está no material, é para vocês trabalharem em grupo. Tá? Claro, vocês levarem para os seus órgãos. Então, você vai utilizar brainstorming, você vai utilizar agrupamento. No material da pasta tem todas as técnicas detalhadas. Tá? Eu não vou detalhar aqui, porque o foco dessa oficina é que vocês sintam o Canvas. Não é para discutir brainstorming, não é para discutir mapa de calor, não são técnicas específicas. Vai estar no material para vocês. Tá? É como vocês vão trabalhar com Canvas e aqui vocês vão trabalhar individual no foco dessa oficina. Tá? Uma coisa muito importante, para cada objetivo estratégico criado, vocês vão criar um Canvas diferente desse. Tá? Ou seja, então, cada indicador, cada objetivo estratégico tem que ter os seus próprios OKRs. Uma coisa muito importante, uma recomendação, máximo de 3. Tá? E como diz o título do livro do John Doerr, avalie o que importa. Não adianta ficar criando um monte de indicador, um monte de resultado-chave que não serve para comprovar. Então a gente vai contar o número de passos para chegar lá no Everest. Isso é relevante? O número de passos? Não. Então, por que você está medindo isso para o seu objetivo, que é chegar no topo do Everest? Então, menos é mais, gente. É melhor ter poucos resultados chaves, mas eles serem realmente muito importantes para você criar. Tá? Ponto. E outra coisa importante está ali embaixo. Se o indicador mapeado não puder ser monitorado, ou seja, o tempo, custo, esforço do monitoramento é inexequível, tá? Ele deve ser excluído. Tá? Então, vocês têm que pensar o seguinte: esse indicador pode ser bonito, mas ele é passível de ser medido? Ele é passível de ser monitorado? Se não, tem que repensar. Tá? Eu falei, é muito legal você deixar coisas bonitas no papel e no final você não conseguir fazer nada. Tá? E aqui tem um exemplo. Tá? Isso vai estar no exercício, mas aqui tem um exemplo detalhado. E detalhe, isso aqui é um exemplo real, tá? Inclusive, no material, você tem até o link aqui. Por quê? Isso aqui é ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E olha que interessante. Os ODS, eles têm um moonshot. Eles têm um tiro na lua. Eles querem criar um futuro mais igual, mais socialmente e sustentável. E aí, no objetivo de erradicação da pobreza, que é o primeiro ODS, tem lá qual é o futuro desejável, já adaptado para o contexto brasileiro. Em 2030, a pobreza foi, em todas as suas formas, foi reduzida à metade no Brasil. Tá? Tá lá nos ODS. Tá? E está no monitoramento brasileiro, do governo brasileiro dos ODS. Tá? Também aqui. E o objetivo, esse aqui é o objetivo 1.5, tá? Ele é a meta 1.5, tá? Do ODS 1, que é reduzir a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Tá vendo? Um objetivo que, se eu cumprir, eu vou alcançar o meu futuro. Tá? Isso é estratégia.
Se você está criando um objetivo que não vai ter um impacto futuro relevante, desculpa, o seu objetivo não é estratégico. Ele pode ser tático, ele pode ser operacional, ele pode ser purpurina. Mas ele só é estratégico se o alcance dele leva a uma transformação que você almeja na sua organização. Ou que essa organização ela tem o quê? O condão de levar a esse futuro desejado. Tá? Data, final de 2030, e o responsável é o governo federal, porque isso aqui é um monitoramento a nível de governo de Estado brasileiro. Tá? E aí, resultado-chave, detalhe, isso aqui é real, tá? Por quê? Está no monitoramento do ods.gov.br. E olha que interessante. Um dos resultados chaves para a erradicação da pobreza, lá em cima, e de reduzir as pessoas que estão na linha de pobreza é reduzir, ó, o verbo no infinitivo, a proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza nacional por sexo, idade, condição perante trabalho e localização geográfica. Olha o indicador aqui. Proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza. Eu tenho um indicador muito claro, uma evidência. Eu tenho um alvo, 11,85. Mas, Rodrigo, da onde vem esse 11,85? Em 2015, o parâmetro base para calcular esse indicador, porque os ODS são de 2015, né? Eles tiveram uma coisa de 2010 a 2015, e os atuais são de 2015 a 2030. Tá? Então, na linha histórica, foi avaliado que ele chegou em 23,7% da população. Metade disso, tá? 11,85. Por isso que o parâmetro atual ele é fundamental para você estabelecer o alvo, a meta. Tá? Só a nível de comparação, o valor mais recente consolidado é de 24,7. Então, a gente não está muito bem ainda nesse parâmetro. Tá? Aí você faz o monitoramento anual para saber. Tá? E aí, olha que interessante o requisito de qualidade, porque isso aqui é um critério metodológico. Tá? Então, a linha de pobreza que está sendo avaliada ao longo de todo esse objetivo e resultado-chave, ele é dado pelo valor de $5,50, tá? E com a devida correção. Então, isso aqui é a metodologia do PNAD contínua. Então, a gente vai sempre trabalhar com a linha de pobreza utilizando esse requisito. Por que isso é importante? Porque não pode chegar um outro governante, um outro gestor e falar o seguinte, não, vamos mudar a metodologia no meio do caminho. Agora a linha de pobreza é $1. Tá? Só para nível de comparação, tá? O valor oficial de linha de pobreza extrema é $1,9 por dia, tá? Por quê? Porque, beleza, diminui e consigo bater a meta. Não. Então, isso aqui não pode ser mudado porque a definição metodológica de linha de pobreza, tá? É um requisito de qualidade para a gente poder trabalhar, tá? Então, o que a gente vai... Então, você tem o parâmetro e você tem o monitoramento do OKR. Está lá no ods.gov. Tá? Então, o cálculo do indicador é que a proporção é igual Q sobre N vezes 100. Né? N é o total da população e Q é o número de pessoas. A unidade do indicador é proporção. Você vai calcular utilizando dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua e do IPCA. Esses dados são consolidados, fornecidos pelo IBGE, e isso é feito anualmente. Tá? Então, isso aqui é um elemento de monitoramento de objetivo estratégico relacionado ao ODS. Tá? Isso aqui é política de Estado brasileiro, tá? Mais do que um órgão específico. Só para comparar, tá? Eu vou abrir a tela aqui da onde eu tirei os dados. Tá? Eu falei, os dados não são chutados. Tá? Os dados eles existem de verdade. Tá? Tá vendo? Então, tá aqui, ó. ds.gov, né? Aqui é com a pessoa que está trabalhando, população ocupada. Aqui foi tirado os indicadores, ó, 2015, 23,7, 2019, 24,7, tá? Ó, objetivo, meta, indicador, fórmula de cálculo, as variáveis, abrangência, periodicidade, né, instituição produtora, contato, tá? Então, você tem esse monitoramento, né, dos dados relacionados ao ODS e acabei de mostrar para vocês como vocês conseguem, de maneira bem simples, colocar isso dentro da lógica do OKR para vocês levarem isso para suas organizações. Tá? Dito isso, tá? Perguntas e dúvidas até aqui, esse primeiro ponto. Tá? O Canvas é esse. Tá?
vocês vão criar dentro desse escopo aqui, tá? Para vocês poderem trabalhar, tá? Dúvidas, perguntas, podem botar aqui no chat, podem colocar aqui também para a gente dialogar, porque basicamente é isso. Então, vocês viram, não é ciência de foguete, tá? Tem que ser simples, tá? Não pode ser ciência de foguete para que vocês possam realmente levar para suas organizações e aplicarem dentro da realidade de vocês, tá? Certo? Ó, colocando aqui o material. Todo o material vai estar aqui, tá? Tem link do Miro e tal. Então, esse aqui é a parte inicial dessa parte mais dispositiva da oficina. Ou seja, objetivo estratégico, ligado ao futuro. Tem que ter uma data no final, tá? E tem que ter um responsável, tá? Indicador, parâmetro atual, uma meta estabelecida em relação a isso e os 5 elementos para fazer o monitoramento. Como eu calculo o indicador, qual é a unidade do indicador, como é que você vai coletar, quem fornece os dados e a periodicidade de monitoramento, que é do responsável, tá? O responsável, ele se responsabiliza por manter isso atualizado para toda a cadeia da organização, do alto dirigente ao estagiário. Miriam, Rodrigo, para fazer uma oficina com pessoas que não têm conhecimento de planejamento estratégico, podemos falar sobre como devem ser os objetivos, tipo SMART? Então, Miriam, se você já tem plano estratégico, tá? Vocês vão simplesmente pegar o objetivo estratégico que você já tem aqui, tá? Na modelagem do Conexão, a gente não cria, o nosso objetivo estratégico não é SMART, ele é objetivo relacionado à resolução de problemas, tá? Então, ou seja, então vai depender muito de como vocês constroem o objetivo, tá? Tá? Então, o objetivo é aquela coisa, qual é o resultado que você quer alcançar. Você pode fazer SMART, você pode fazer FAST, né? Que é uma outra forma de construção de objetivo. Então, você pode ter vários tipos de construção, tá? Então, você pode falar assim, como orientação, não tem problema, tá? Mas o importante é que as pessoas tenham clareza que vocês têm que alcançar um resultado de impacto futuro. Senão, não é estratégia, tá? Então, esse é o elemento principal. Por isso que no Canvas, o objetivo é para um futuro desejável, tá? Por quê? Porque o OKR, aqui a gente está trabalhando com objetivo estratégico. Você pode usar o OKR para qualquer coisa que tenha objetivo. Um projeto tem objetivo, não tem? E pode ser um projeto mais departamental, mais tático, mais operacional. E mesmo assim, você pode utilizar a mesma lógica do OKR, tá bom? Então, só esse detalhezinho do estratégico, tá? Qual é o nível realmente de impacto que você quer do objetivo, ok? Tá? Então, o que a gente vai fazer então? Podem botar as perguntas aqui, tá? O que vocês vão fazer então? Vocês vão, então, eu vou compartilhar um outro link aqui com vocês, tá? Já está aqui na agulha, porque vocês vão praticar, tá? Se a gente não praticar, não for mão na massa, como a Luana falou, não vale a pena a gente fazer oficina, né? Tá? A gente quer que vocês aproveitem isso na realidade de vocês. Então, deixa eu interromper meu compartilhamento aqui. Entre nesse link aqui que eu mandei, tá? Porque nesse link aqui, o que vocês vão ter, tá? Vocês vão ter o exercício para vocês fazerem. Então, é esse aqui. Então, ó, aqui vocês podem peguem o slide que vocês quiserem. Isso aqui é o Google Apresentações, tá? Eu fiz 100, tá? Tem 22 pessoas aqui, então podem pegar e aqui vocês vão preencher o seu OKR. Vocês vão pegar um objetivo estratégico do órgão de vocês e vocês vão tentar criar os seus OKRs, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês trabalharem aqui, né? Vou dar uma meia hora para vocês brincarem aqui com o Canvas, né? Usem o seu plano estratégico como base, é uma recomendação, não é obrigação, para vocês poderem testar. E aí vocês vão começar a falar o seguinte: como é que eu transformo o meu objetivo estratégico, o meu indicador do meu plano estratégico, realmente num OKR, para que eu possa levar isso para a minha organização e hoje mesmo, à tarde, a gente já está começando a fazer uma transformação e criando alguma coisa que seja realmente de impacto. Tá bom? Assim, quando vocês estão fazendo na organização de vocês, tá? Vocês vão fazer isso em grupo, tá? Então vai ser um comitê gestor, vão ter aí uma equipe de trabalho, uma gerência. Como eu falei, isso aqui pode ser para um plano estratégico do órgão inteiro, pode ser de um departamento, de uma gerência, não importa o nível, tá? Você pode usar para qualquer nível. Você pode fazer para a sua própria equipe, por exemplo, tá?
Mas aqui, como vocês estão de órgãos diferentes, para ficar mais simples e vocês poderem trabalhar de uma maneira mais contextualizada, tá? Vocês vão fazer individual e a gente depois vai dialogando e vocês vão colocando as dúvidas aqui, eu vou tirando para vocês, ok? Então, vou interromper aqui a gravação, tá? Porque aqui termina a parte mais expositiva. E aí, isso aqui que vai lá para a parte lá do laboratório, tá ok? Então,